Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje o episódio 62, hoje dia 3 de abril de 2020, sexta-feira. Temos um tema hoje que eu considero um tema muito especial, que é 50 mil motivos para continuar. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Tá tudo certo com o áudio? Legal. Bom, gente, então, como eu falei, o tema de hoje, o episódio 62, é 50 mil motivos para continuar. Que bom que tá tudo certo, legal. Estamos entrando nesse horário aí da hora do almoço, né? Que bom, Pamela tá dizendo aqui que tá tudo certo com o áudio, o pessoal dando um joia aqui, essa gata, Priscila, TT, oi, legal. Bom, gente, então, qual que é a ideia do nosso episódio de hoje? É justamente a gente pensar, refletir, ter a clareza do que nos motiva a continuar, do que nos motiva a seguir a nossa vida, o que nos motiva a enfrentar os nossos desafios. E quando a gente tem a clareza daquilo que de verdade é importante pra gente, de quem é importante pra gente, a gente consegue acessar uma força, uma superação maior dentro da gente, e aí a gente continua. Então eu quero dar vários exemplos aqui, quero também contar com vocês aqui, com a participação de quem está ao vivo, para a gente refletir sobre o que é que me motiva. Eu quero falar sobre algumas questões particulares também. E já quero deixar um gancho aí para vocês me acompanharem até o final. Eu vou falar talvez um fator mais importante que pode ajudar a gente a continuar. Às vezes, quando parece que não tem mais nenhum outro motivo, esse talvez possa ser o principal e o primordial. Então, vamos falar sobre vários aqui, mas fica comigo até o final, porque o principal mesmo é o mais importante e eu não quero que vocês percam. Eu não quero que vocês percam essa tomada de consciência de qual que talvez seja o maior motivo para continuar. Então vamos nessa. Se você já puder falar de onde você está falando, seu nome, a gente vai se conectando aqui. Estou achando legal que está tendo uma boa participação. Quero saber se o áudio está fluindo aqui. A gente teve que entrar e sair de novo. Quero saber agora se vocês estão me ouvindo. A Edith está dizendo que não está conseguindo ouvir, então quero saber se o resto está todo mundo me ouvindo. A Monteiro está dizendo aqui, né, que é de Teresina, Piauí. Olá, Patrícia, Edith, tá ouvindo? Que bom, Edith. A Karine, Juliane, Brena, Flauzina, Carla, Mirielle, Vanessa, Ana Lúcia, Fátima, a Pamela, eu achei que tu não era real, mil perdões. Bom, Pamela, não tem problema não, sou real sim, tamo aqui, tamo junto. A Francisca, Meire, a Maria, TT, Edi. Legal. Bom, gente, então é claro que se você está aqui acompanhando o nosso episódio, às vezes por uma outra rede social, você pode estar vendo de repente pelo YouTube, pelo Facebook, em outro horário, talvez pelo Instagram, ou ouvindo em algum aplicativo de podcast, talvez Spotify, Deezer, iTunes, tudo de melhor para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fique comigo, vai pensando aí, se você não está ao vivo, o que te motiva a continuar? E aí a gente vai junto, quem está ao vivo aqui, a contribuir também. Tô vendo que o pessoal já está aqui no coraçãozinho, então você clicando no coraçãozinho, se você está aqui no Instagram, você ajuda o Instagram a compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que podem também ser beneficiados aqui com o conteúdo. Então sempre me ajuda aqui a apertar no coraçãozinho e ajuda outras pessoas também. Olá, Luísa, Vivi, Bia, Luciano, Gorete, legal. Patrícia está dizendo que é da Barra do Piraí, do Rio de Janeiro. A Josinete de Iguaci, Alagoas, né? Eu acho que é assim que fala. A Marina de Nova Venâncio, Espírito Santo.
A Nath, a Natane, né? A Joyce falando de Caruaru, Pernambuco. Que legal, que legal. A Meire já tá entrando aqui no ritmo, já no clima, que bom. Falando que meus filhos e minha mãe. Esse disse que eles não teriam motivo para continuar. Com certeza. Se não fossem eles, né? Legal, Meire. A Bia de São Félix, Bahia. A Eliana do Mato Grosso, Segato de Vitória, Espírito Santo, que bom. Que bom que vocês estão de saco cheio. A gente entrando aqui ao vivo praticamente todo dia, né? Ainda mais depois dessa quarentena. A gente tem os nossos episódios do Fala Ansiedade temático, como esse. A gente tá tendo o nosso plantão Fala Ansiedade. Ontem à noite a gente tava batendo papo aqui no 4º episódio do plantão. Vamos nessa. E esse é um tema realmente muito importante, porque na hora que o bicho tá pegando, na hora que parece que o céu fechou, na hora que as coisas não acontecem como a gente imaginava, na hora que a gente é pego de surpresa pelas reviravoltas da vida, às vezes nas nossas crises pessoais, nos nossos desafios pessoais, às vezes uma situação dessa mais macro que a gente não esperava e que de repente parece que o nosso mundo vira de cabeça para baixo. Da onde a gente tira a força para continuar? Da onde a gente tira a força para se revirar, para se reinventar? E aí uma coisa que eu acredito muito é que nessas horas de dificuldade, nessas horas de crise, a gente pode muitas vezes, às vezes sofrer, às vezes sucumbir, mas também muitas vezes a gente pode dar uma grande volta por cima, a gente pode se perceber quando de repente a nossa vida vira de cabeça para baixo e a gente tem que se revirar e se recriar, que de repente a gente encontra a melhor versão da gente mesmo. E como eu falo sempre, às vezes a gente depois pode até se sentir grato pelo aquele momento de dor, aquele momento complicado, porque às vezes se não fosse por ele, eu não tinha tomado atitudes e revirado coisas na minha vida, e hoje em dia talvez eu sou mais feliz do que antes da bomba ter estourado, antes da complicação ter acontecido. Já quero inclusive dar um spoiler aqui, o nosso episódio de domingo. Temos Fala Ansiedade no domingo? Temos! Nosso episódio de domingo vai falar justamente sobre o problema é a solução. Quando muitas vezes o problema pode ser a solução, mas esse era até o próximo episódio, mas também aconteceu uma coisa, até por isso, então isso vai ficar para domingo, o problema é a solução. E por que eu botei 50 mil motivos, Pedro? Botei 50 mil motivos também, porque ontem foi um momento de comemoração, porque a gente bateu aqui um marco de 50 mil seguidores aqui no Instagram. Então foi algo que me trouxe felicidade também. Então juntou as coisas. Como é que a gente fala sobre motivos para continuar? E aí eu também vejo como uma grande responsabilidade, né? É claro que a ideia não é só focar nessa questão dos números, né? Mas ao mesmo tempo, acredito sim que aumenta a responsabilidade, ao mesmo tempo aumenta a motivação da gente continuar aqui com o trabalho, da gente continuar no desafio de ajudar as pessoas a perceberem que existe um caminho para a superação da ansiedade, existe um caminho, como eu disse, para que a gente dê uma grande volta por cima na nossa vida, motivo para que a gente entenda que a gente merece sim ser feliz, que a gente merece ter uma vida com qualidade, que a gente tem recursos internos dentro da gente que são muito maiores do que às vezes a gente imagina. Pouco antes de entrar aqui na live, eu estava fazendo um atendimento individual e a gente estava conversando sobre isso, o quanto que às vezes quando eu vou me conhecendo, eu vou me fortalecendo, eu vou percebendo que eu tenho um poder pessoal muito maior do que eu imaginava, um poder de realização, um poder de superação, e é muito legal acompanhar isso, é muito legal me perceber não como alguém que vai trazer alguma coisa de fora para transformar a vida de vocês ou a vida de qualquer um, mas alguém que pode ser um facilitador nesse processo de autoconhecimento, de autoconsciência, de autopercepção de que você é muito maior do que você imagina, que você é muito mais forte do que você imagina, muito mais capaz do que você imagina, capaz de construir uma vida com muito mais realização. E muitas vezes a gente precisa de ter clareza dos nossos motivos para continuar, porque também às vezes chega uma hora que pesa, né?
chega uma hora que pesa, infelizmente, eu sei que muita gente chega uma hora de falar, nossa, acho que eu não vou dar conta de continuar. Às vezes, infelizmente, muita gente chega na hora de pensar em desistir da vida, ter vontade de chutar o balde e largar tudo. Por isso que eu acho que esse tema é muito importante, porque é importante a gente se conectar com aquilo que traz motivo para a gente agir, que nos dá motivo para agir. Em outras palavras, que nos dá motivação. Motivação é, talvez se a gente for pensar, motivo para ação, né? Qual que são o meu motivo para ação? O que me motiva a agir? E quando a gente tem clareza disso, a gente consegue agir mais. E a nossa vida muda quando a gente começa a agir. A nossa vida muda quando a gente começa a fazer coisas diferentes. É claro que às vezes a gente pode estar com nós emocionais, a gente pode estar com um adoecimento emocional, e aí dentro de mim parece que eu me sinto incapaz, com feridas emocionais que às vezes eu venho carregando de muito tempo, como a gente falou no plantão ontem. E às vezes isso meio que me paralisa, né? Então é como se eu ficasse travado emocionalmente sem conseguir agir. E aí muitas vezes a ideia da gente trabalhar as nossas emoções, a gente entender as nossas emoções para que a gente consiga ir curando essas feridas da nossa história, podem fazer com que a gente desate esses nós dentro da gente, mas a real diferença na nossa vida é quando a gente começa a agir de forma diferente. Já falei aqui também, é uma frase que tem gente que fala que foi do Einstein, tem gente que fala que não foi. Independente disso, eu acho que é uma frase ótima e é mais importante do que o nome do santo é o milagre, né? Então, mais importante do que o nome do autor é a própria frase em si, que é: loucura é a gente fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, às vezes, a gente fica fazendo a mesma coisa, ou a gente não fica fazendo nada, e a gente que espera que magicamente a gente vai ter um resultado diferente, talvez seja isso que está parando a nossa vida e está nos decepcionando, né? Porque às vezes eu estou esperando meio que a espera do milagre, né? Eu não vou fazer nada diferente, mas eu quero que a minha vida mude. E até para a gente ganhar na loteria, a gente precisa comprar o bilhete. Agora, a gente pode de repente ficar esperando ganhar na loteria e vai lá e compra um bilhete. Ou às vezes a gente pode arregaçar as mangas e colocar mais a estatística a nosso favor para que a gente consiga atuar, para que a gente consiga fazer a nossa parte, para a gente consiga dar uma ralada boa e aí a gente consiga ter a sensação de estar conquistando mais as coisas do que de repente ganhar um prêmio na loteria de algo que talvez a gente tenha a sensação de que a gente teve sim a atitude. Não dá para ganhar na loteria se a gente não compra o bilhete. Mas só comprar um bilhete e ficar sentado esperando talvez não seja a melhor forma da gente ter resultado na nossa vida, né? Não estou dizendo que eu sou contra a loteria, não. Mas às vezes, como eu disse, talvez a gente ter mais ação, agir mais em relação àquilo que a gente quer, em relação àquilo que a gente sonha, em relação àquilo que a gente almeja para a gente mesmo. Eu sei que às vezes adoecimentos emocionais, a ansiedade faz com que a gente fique tão paralisado, sofrendo, focando tanto na nossa dor, no nosso sofrimento. A gente fica às vezes tão ocupado percebendo se nosso coração está batendo, se está batendo mais, se está batendo menos, se eu estou respirando, se eu não estou respirando, se aonde que está doendo, que às vezes eu perco o foco de olhar para frente, de olhar para a minha vida, de olhar para os meus planos. E se isso está acontecendo, não é aqui trazendo um julgamento, mas se isso está acontecendo, de que às vezes eu estou mais paralisado olhando para a minha dor, para o meu coração, eu posso entender que isso são sintomas de um adoecimento. E como sintomas de um adoecimento, é importante que eu trabalhe e que eu procure um tratamento. Então talvez eu esteja no momento que eu preciso agir em relação a buscar um tratamento. Se for esse o meu caso, aí a gente tem várias possibilidades. É bom entender que se o meu adoecimento é emocional, eu posso estar tendo sintomas físicos, mas sintomas físicos causados por questões emocionais, com sintomas emocionais também, de muita tristeza, muita angústia, um aperto no peito, aquele medo, aquela agonia, aquela paralisação. Eu
esses sintomas, eles têm um caráter de comunicação, de me avisar, alguma coisa não está bem não, vamos resolver. E aí eu posso então ter motivos para ação para buscar um tratamento. Eu sei que os nossos episódios ficam gravados aqui e às vezes vai ter gente, de repente, que está ouvindo. A gente está aqui hoje, dia 3 de abril de 2020. Pode ter gente ouvindo, vendo isso muito depois. Mas se você está vendo isso agora, uma grande dica é, assim que terminar a live, entra aqui no meu perfil do Instagram, Pedro Costa _ Fala Ansiedade, se inscreve na Masterclass Chega de Crise. A inscrição vai ser um evento online e gratuito. Vai ser uma super aula na terça-feira, onde eu vou falar exatamente o que a gente precisa aprender, desaprender e desenvolver para não ter mais crise de ansiedade. E aí, gente? Então, dado essa grande introdução, que eu acho fundamental, porque a gente está falando da importância da gente agir, eu quero aprofundar ainda mais no tema. E que motivos a gente tem para agir? Teve uma colega que já colocou aqui, né, meus familiares, minha mãe, meu pai. Então, eu quero perguntar para vocês aqui, e aí, agora a gente está tendo um episódio, né, que é o Plantão Fala Ansiedade, onde a gente abre só para responder comentários e perguntas aleatórias, mas hoje eu queria a ajuda de vocês para a gente focar em o que te motiva a continuar. Que motivos? Vamos pensar aqui, que motivos você tem para continuar? Inclusive, eu peço a atenção de vocês aqui para que a gente alinhe os nossos comentários nessa direção, para que a gente foque no tema, para que a gente tenha o maior benefício possível do trabalho que a gente está fazendo aqui. Vanessinha está dizendo, meu filho é meu motivo. Ótimo. Vocês sabem que muitas vezes, às vezes vendo filme, já tive a oportunidade, teve uma época que eu morei 2 épocas da minha vida nos Estados Unidos, teve uma época mais recente já como adulto, outra vez como criança, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns Marines, alguns meninos que eram super jovens e que já tinham ido para o Afeganistão, que já tinham ido para o Iraque. E aí é uma coisa que fala muito, com o pessoal que já viveu essa situação de guerra mesmo, é que na hora que o bicho tá pegando, na hora que tá vindo bala na sua direção, na hora que você tá lá no olho do furacão na guerra, eles não ficam lá, não dá essa sensação de eu tô aqui pelo meu país, eu tô lutando aqui pelo meu presidente, eu tô lutando aqui por um ideal, eu tô lutando aqui por liberdade. Na verdade mesmo, o que a gente ouve, o que a gente vê de filme, é que quando eles estão lá no campo de batalha, tá um ali pelo outro. Tá um ali pelo outro, no sentido de você vigia minhas costas, eu vigia a sua, e a gente tá aqui para não deixar o companheiro, o colega na mão. E o que motiva na hora que o bicho tá pegando, que tá vindo bala, que tá explodindo, enfim, que tem que continuar. O que motiva ali é um pelo outro. É o senso de unidade, é o senso de que na hora que o bicho tá pegando, ele só tem um ao outro ali para vigiar as costas um do outro e para, enfim, tá lidando com essa situação tão pesada de guerra e de conflito. E por que eu tô falando isso? O que tem isso a ver com o nosso tema? Tem a ver que, às vezes, se eles não tivessem essa conexão um com o outro, que acaba sendo muito forte nesse momento de desespero e de loucura, que é um momento de guerra, talvez eles iam querer também cavar um buraco que fica lá dentro e não querer sair de jeito nenhum. Mas como eles só têm um ao outro para tentar preservar a vida um do outro e sabe que um outro só tem um a um para contar, eles de alguma forma continuam. E é claro que é algo muito triste e que é algo muito complicado e que eu espero que talvez quando a gente consiga evoluir como espécie, a gente não precise ter mais esses momentos de guerra. Mas muitas vezes a gente está enfrentando as nossas batalhas.
as nossas guerras interiores, os nossos desafios. Às vezes não é com metralhadora, nem com granada, nem com bomba. Às vezes não está exatamente vindo bala na nossa frente, mas a gente está enfrentando grandes batalhas. E se eu não tenho clareza do que me motiva para continuar, eu só quero cavar um buraco, entrar e esperar a coisa passar. Só que, infelizmente, alguém até que perguntou por que eu me isolo, por que eu me paraliso. Talvez eu estou justamente só entrando no buraco esperando passar. O grande desafio é que às vezes a hora da crise ela pode até passar, mas ali não resolve o problema. E aí, quando eu não consigo encarar, não consigo perceber e reunir forças para dentro de mim, para lutar, não lutar contra ninguém, não lutar imaginando que existe ali um inimigo que eu preciso abater, mas talvez lutar com as minhas próprias dificuldades. Talvez seja uma batalha entre a minha saúde e o meu adoecimento. Pode ser uma batalha entre o meu medo e a minha coragem. Às vezes uma batalha entre o medo de errar e a vontade de tentar. Pode ser uma batalha entre o medo da frustração e o desejo de querer ter uma vida com maior realização, com maior bem-estar. E às vezes a gente vive essas batalhas internas diariamente. E às vezes um lado ganha, às vezes o outro lado ganha. E o que eu quero com esse tema aqui é justamente para que a gente perceba e reúna forças para que o lado do tentar vença o medo de errar, que o lado da coragem, que não é a ausência de medo, mas é agir apesar do medo, é às vezes tentar mais uma vez, apesar de repente de eu ter tido a dor de ter fracassado em alguma área da minha vida. A luta entre eu acreditar que eu posso mais e às vezes o medo de tentar mais uma vez e não dar certo. E como eu disse, às vezes quando a gente tem a clareza de que a gente não está talvez só pela gente. Como eu disse no final, eu vou trazer talvez a maior motivação e que se você não tiver mais nenhuma, ela é suficiente. Ela é mais do que suficiente para continuar. Quando a gente tem a clareza. Mas vamos aqui falar sobre outros motivos. A Maria comentou aqui por meus filhos, familiares, amigos e amigas. A Gisele está falando, hoje eu estou sem nenhum motivo, Pedro. Estou com a crise de ansiedade, não tenho um remédio que queira atender no consultório, um médico que queira atender no consultório, aí a cabeça fica mil. Josi, né? Josilane. Bom, Josilane, então quero te perguntar se você já fez a sua inscrição para Masterclass Chega de Crise. É só você colocar o seu e-mail, clicar lá, a aula vai ser gratuita. Te falar a verdade que crise de ansiedade não é com um médico que você vai resolver, no máximo ele vai te receitar um remédio que vai segurar um pouco e daqui a pouco você vai voltar a ter dificuldade se você não trabalha as suas emoções. A gente falou muito sobre isso ontem. O remédio ele pode ser um apoio, contanto que eu trabalhe os meus sentimentos, minhas emoções e o que está me causando essa ansiedade a chegar num ponto de crise. Então é bom a gente já não se iludir e achar que vai ter uma pílula mágica que eu vou tomar e vai passar. Porque senão é mais uma grande decepção que infelizmente eu estou falando assim de forma bem clara e aberta, porque eu tenho um contato praticamente diário com pessoas que já estão tomando remédio há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos mais e não resolveram a situação e eu espero que você não precise também chegar a esse ponto para ou perder as esperanças e achar que não tem solução ou depois de muitos anos tomar uma atitude em relação a tratar os seus sentimentos e emoções. E uma das coisas que a gente está falando aqui que pode me ajudar a tomar essas atitudes é justamente reconhecer os meus motivos. Porque talvez nesse momento você pode estar não percebendo os seus motivos. Não que eles não existam, não que você não tenha, não que você esteja sem, mas talvez você não esteja percebendo esses motivos. E aí está a importância da nossa conversa de hoje. E aí está a importância dessa reflexão, da gente buscar dentro da gente, olhar um pouquinho ao redor e falar o que me motiva? Por que eu quero melhorar? Por quem eu quero melhorar?
Por que eu quero dar a volta por cima? A Maria tá dizendo aqui, por meu ex, por me deixar sozinha com os nossos, não sei se nossos filhos, né? Vou passar por uma vida melhor. Bom, Maria, legal você ter compartilhado aqui. Eu tomaria um certo cuidado quando você fala que eu quero motivar por causa do meu ex. Me parece que é quase como se fosse um movimento assim, eu vou provar pra ele, eu vou me vingar, que agora eu vou ficar bem só pra esfregar na cara dele que eu tô bem. Isso pode ser uma motivação, mas isso, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião aqui, essa é uma motivação que ela não é talvez das melhores e que às vezes até quando a gente conquista, parece que fica um gosto amargo na boca. Porque às vezes eu chego lá, mas é só para ir provar, esfregar na cara de alguém e depois parece que não teve tanto significado. Agora, se você está dizendo que de repente você se sentiu sozinha, você se sentiu abandonada com os seus filhos, talvez uma boa motivação seja dar a volta por cima para os seus filhos, talvez para dar um exemplo para eles de que eles são capazes, assim como você vai mostrar para eles que você é capaz de se reorganizar na vida, de não depender de um relacionamento que talvez não foi positivo para você, que você é capaz de reconhecer o seu próprio valor, de reconquistar a sua autoestima, o seu amor próprio e de repente, depois disso tudo, quem sabe inclusive conseguir se conectar com outras pessoas que também consigam reconhecer o seu valor, a sua importância. E aí os seus filhos, como os nossos filhos, aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente pode falar para eles. Eles podem perceber que eles também são capazes e de alguma forma até não entrarem nessa disputa de ter que escolher um lado, de ver quem está certo, se é o pai ou a mãe, porque isso não cabe aos filhos. Independente dos desafios que os pais estão vivendo, o ideal é que os filhos consigam manter um senso de valor, de respeito, de gratidão pela vida com os dois pais. Então, agradeço o seu comentário, mas coloco aqui como uma reflexão que não é só sua, que é de muita gente. Então, honro você ter vindo e colocado, porque às vezes a gente vai fazendo uma coisa só para provar, esfregar na cara de alguém, a gente até pode chegar lá, mas o gosto é meio amargo. Agora, se eu falo por mim, por quem eu amo, pelos meus filhos, porque eu quero contribuir, porque eu quero, sei lá, fazer a minha parte nesse mundo que a gente vive, e aí, de repente, o sabor da conquista pode ser muito maior e muito negativa. Tem um livro, por exemplo, se eu não me engano, é O Segredo da Mente Milionária, e que o autor descreve, né, que uma pessoa que ele conheceu, que saiu de uma situação complicadíssima financeira e tudo mais, e conseguiu desenvolver quase que um império e ter muitos recursos materiais. Ou seja, ele tinha uma motivação, só que o problema é que a motivação dele era assim, eu vou mostrar pro meu pai que eu não sou um inútil. Ele tinha uma grande briga com o pai e uma grande dor com o pai. Então a motivação dele era falar, eu vou esfregar na cara do meu pai que eu vou ser alguém. Eu vou esfregar na cara do meu pai que eu vou ser alguém na vida e que eu vou ser melhor do que ele e tudo mais. E aquilo o motivou a construir e ter um grande crescimento material. Mas o problema é que quanto mais dinheiro ele ganhava, quanto mais rico ele ficava, às vezes maior era a dor e maior a infelicidade dele. Porque ele teve uma motivação que levou a crescer, mas tinha esse gosto amargo. E enquanto ele não conseguiu trabalhar ou perdoar e ressignificar e perceber outros motivos para continuar crescendo, o crescimento dele vinha mas com um preço alto, que era da própria realização. E talvez não tenha nada mais triste, como tem uma frase do Tony Robbins que fala que sucesso sem felicidade é fracasso. Então talvez não tenha nada mais triste do que eu ter motivação, chegar lá, querer esfregar na cara de todo mundo e estar infeliz. E não estar satisfeito com as minhas próprias conquistas. Então esse talvez seria um ponto de atenção que eu coloco para vocês aqui. Até porque a gente consegue encontrar vários motivos positivos em relação a quem a gente ama, em relação a, às vezes, alguém que depende da gente. E muitas vezes,
O grande ponto aqui é que a gente pode até ter já os motivos, mas a gente não está percebendo o grau de importância deles, porque às vezes não é eles que estão no nosso radar. Então por isso que pode parecer que de repente não está sendo o suficiente. E às vezes, como a Meire perguntou aqui, mesmo que a gente fazendo pelos motivos e não ter força para fazer. Bom, Meire, aí talvez o que eu preciso fazer é buscar um tratamento, buscar um apoio pode ser médico, mas um apoio psicológico, para que eu entenda se eu de repente já estou no momento, talvez até de ter feito tanta força que eu estou num adoecimento emocional. E se eu estou num adoecimento emocional, às vezes é justamente essa sensação de incapacidade, de falta de força. E aí eu preciso, talvez, ter um acompanhamento mais individualizado para me ajudar a curar certas feridas, para que eu recupere a minha força, recupere minha energia. E um desses passos, tem vários outros passos, mas um desses passos é eu encontrar a motivação certa. E aí, como eu estava dizendo aqui, foram 50 mil motivos para continuar. É claro que a gente teve sim esse marco que traz alegria, mas que pode ser só um número, né? A questão aqui dos 50 mil seguidores, mas tem outros motivos que eu quero compartilhar aqui e quem sabe vocês possam refletir também. A Meire dizendo também, estou esperando uma vaga com um psiquiatra com esse vírus, aí não irá sair tão cedo. E Meire, você já buscou um psicólogo, uma psicóloga? Tem um monte de psicólogo atendendo online, que você pode ser atendida no conforto da sua casa, sem precisar sair de casa e com coronavírus. E eu te garanto que trabalhar suas emoções com um psicólogo ou uma psicóloga vai te trazer, a médio prazo, muito mais retorno do que só tomar remédio. Me pergunta como eu sei, porque eu acompanho gente diariamente em relação a isso. Também tenho feito atendimentos online, como eu falei, estava até atendendo aqui antes de entrar, vou ter atendimento à tarde também. Eu aqui da minha casa e as pessoas na casa dela, no estado dela, no país onde ela está. Às vezes não está nem no mesmo país que a gente. Então eu iria por esse caminho, para que você não construa uma ideia de que agora não dá porque tem um vírus, daqui a pouco não dá porque tem uma outra coisa, daqui a pouco não dá porque tem outra coisa. E às vezes você da sua casa pode tomar uma atitude de começar um processo terapêutico, quiçá ainda hoje. Quem sabe ainda hoje. E se você não se identificou com um profissional, não é uma pílula mágica, você vai no psiquiatra e ele te passa um remédio, às vezes fica 2 semanas tendo efeito colateral só para esperar o efeito do remédio passar. Quantas sessões você fez com a psicóloga? E às vezes pode ser que eu não me identifiquei, que eu não me conectei com a abordagem, com a profissional. Do mesmo jeito, tem gente que começa a tomar um remédio, não se acostuma. O remédio às vezes não me equilibra com o meu organismo e aí eu vou lá e de repente troco de remédio, mesmo entendendo que o remédio está só segurando meus sintomas. Então, existe esse caminho. Às vezes a gente fica tão paralisado com o problema que a gente esquece de olhar para as soluções. Às vezes a gente fica tão paralisado com as dificuldades que a gente esquece de olhar para diferentes possibilidades. Eu quero até dar um exemplo aqui, a gente está nessa questão do isolamento, do coronavírus. Muita gente está falando, Pedro, eu não estou podendo trabalhar, eu sou autônomo, eu não consigo trabalhar, meu trabalho parou, e às vezes dá um desespero, os boletos vão chegando. E aí eu quero talvez até passar aqui uma dica para vocês, não só essa dica, mas essa dica para a gente abrir um pouco o nosso olhar. Passou na televisão outro dia que os caminhoneiros estão trabalhando a beça e todos os restaurantes estão fechados. E eles estão com dinheiro na mão para poder comprar um almoço, uma marmita, uma comida de verdade e não encontra. Então será que não existe uma grande oportunidade de ajudar esses caminhoneiros, esses trabalhadores a terem uma boa refeição e de repente você pode ganhar dinheiro fazendo isso? Será que você não pode ganhar dinheiro ajudando alguém que esteja com uma dificuldade nesse momento, como é o caso dos caminhoneiros, por exemplo? Ou às vezes, quais são as oportunidades que surgem nesses momentos de crise?
Quais são as oportunidades, que problemas de alguém eu posso resolver em momentos complicados, que tanto pode ser algo positivo para quem eu vou resolver esse problema, quanto pode ser algo positivo para mim, porque vai me ajudar a resolver os meus problemas. E esse aqui é um exemplo que eu estou dando. Mas se a gente vai exercitando o nosso olhar, a nossa cabeça, para auxiliar, para resolver problemas, ao invés de só estar, infelizmente, sofrendo com os nossos problemas, a gente pode matar vários coelhos numa tacada só. A gente falou sobre isso também quando a gente estava falando sobre criatividade em tempos de crise. Em momentos de crise, tudo meio que se bagunça ali, as nossas estruturas se chacoalham. Mas às vezes é com o chacoalhar dessas estruturas que nascem novas ideias, mais eficientes, melhores. Principalmente de pessoas que às vezes nesse momento conseguem enxergar além da dificuldade para buscar soluções. E às vezes a gente pode estar percebendo e fazendo uma autoanálise de será que eu estou focando mais no problema ou posso estar focando também na solução? Não é aqui uma frase de efeito, estou querendo dizer que é fácil, mas se a gente só foca no problema, ele aumenta. O que a gente foca, aumenta. Então se a gente também tira um tempinho para refletir sobre o que eu posso focar como solução, isso pode me ajudar. E eu posso pensar no seguinte, por que eu focaria na solução? Quais seriam os meus motivos para focar na solução? Muita gente falou aqui, né? Será que eu tenho um filho ou filha que de repente depende de mim? Será que eu tenho algum familiar que de repente depende de mim ou que eu gostaria de ajudar? Eu estava dizendo aqui de 50 mil motivos para continuar. É claro que 50 mil às vezes é um número que a gente vê ali. Seria ótimo se tivesse 50 mil pessoas aqui na nossa live, mas dá para ver que não é essa a realidade. Mas, sinceramente, posso falar uma coisa para vocês. Poder acompanhar, às vezes poder olhar no olho de alguém, mesmo que seja através da tela do celular, e perceber a mudança que essa pessoa vai tendo, às vezes através, por exemplo, de um processo terapêutico. Quando você vai olhando no olho da pessoa, às vezes ela não precisa nem falar. Você percebe que ela está diferente. Você percebe que ela está com um brilho diferente, um sorriso diferente, mais dona de si, mais empoderada ou mais empoderada. Eu vou te falar que esse, para mim, é um dos grandes motivos para continuar. Para mim, um dos motivos para continuar também é a possibilidade, de repente, de ver a minha filha bem, minha filha que mora a mais de 2.000 quilômetros de distância de mim, em Porto Alegre, mas quando a gente também fala aqui pela tela de celular, eu vejo ela feliz, eu vejo ela aprendendo, eu vejo a possibilidade dela estar lá, dela ter, sei lá, o quarto dela estar na escola, que de repente mesmo em casa ela está aprendendo, e eu percebo que tem uma possibilidade de poder auxiliar nisso. Isso me motiva muito a continuar. Tanto em questões materiais, mas em questões emocionais também, de vê-la feliz, de vê-la se desenvolvendo, caminhando na vida e querendo acompanhar esse desenvolvimento e esse crescimento. Isso de verdade também me ajuda a continuar. Tendo agora uma filhazinha que, né, como eu falei outro dia, às vezes ela não é que chora, ao mesmo tempo já está começando a rir, e saber que a gente preciso me cuidar, preciso trabalhar para poder proporcionar também, não o melhor do melhor material, não é isso, mas para poder proporcionar um caminho para ela. Isso também me motiva a continuar. Perceber que de repente, infelizmente, existem tantas e tantas pessoas que não estão vendo uma luz no final do túnel, que às vezes estão tão mal com os próprios sintomas, que às vezes não conseguem enxergar nada além, às vezes não tem esperança de viver. Isso me motiva a continuar. Me motiva a continuar, de repente receber comentários de pessoas falando quanto que de repente uma coisa que eu falei, uma live que ela assistiu, um episódio que ela assistiu, fez com que ela tomasse uma mudança na vida dela. Isso me motiva a continuar.
Me motiva a continuar, como eu falei outro dia também, a perceber que muita gente às vezes não sabe que precisa tratar as próprias emoções e às vezes estão nesse caminho, de repente, de só ir tomando remédio, mais remédio, mais remédio. Às vezes não chega nem aí no médico, às vezes vai no médico, às vezes fica um monte de grupo aí falando agora, qual que é o remédio que eu tomo, às vezes desesperado e às vezes sem perceber qual é o caminho, que atitudes eu preciso tomar para ter uma vida diferente na minha vida. E enquanto eu enxergo isso, e eu acredito que eu posso fazer alguma coisa diferente, isso me ajuda a continuar. Eu vou compartilhar uma coisa aqui que eu fiquei falando pra mim mesmo durante um bom tempo. Eu comecei a gravar vídeos aqui Eu sou terapeuta comunitário já desde 18, 19 anos. Comecei a formação com 18, me formei com 19, mas ao longo dos 18 mesmo a gente já ia conduzindo as rodas de terapia comunitária. E eu lembro de uma vez sair de uma roda de uma periferia aqui de Brasília e ficar chocado, e eu saía com um amigo meu que era terapeuta, que é terapeuta também, e a gente conversando, nossa, por que de repente, talvez eu tenha a vida que eu tenho, e várias pessoas têm tanta dificuldade, várias pessoas talvez venham de uma situação tão difícil, e ao mesmo tempo, às vezes elas trazem aquela situação dolorosa, e ao mesmo tempo trazem uma força de superação, mas por que é assim? E o que me ajudou a responder essa pergunta é justamente entender que às vezes os nossos sofrimentos, as nossas dores e as nossas crises podem ser o maior impulso que a gente tem para transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Que existe um sentido que a gente precisa dar para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. E ajudar as pessoas a perceberem esse sentido é uma coisa que me motiva a continuar. E depois, como psicólogo e tudo mais, mas como eu estava dizendo, eu já publico conteúdo aqui na internet há um bom tempo. O primeiro vídeo que eu fiz falando sobre ansiedade foi acho que no dia 10 de maio de 2016. Vai fazer 4 anos. E depois eu fiquei publicando conteúdo, depois teve um tempo que eu meio que dei uma parada. E aí eu fui voltar para os atendimentos presenciais, fui voltar focado para trabalhar mais, já tinha minha filha, já tinha as contas, como todos nós. E de repente depois que eu fiquei parado, acho que 1 ano depois que eu meio que parei, eu fui num evento de novo, e aí foi interessante, porque às vezes a gente precisa buscar coisas que nos motivam. Às vezes é uma live, às vezes é alguma coisa. No meu caso foi ir para um evento, e fui um evento em São Paulo, e vi várias pessoas que também estavam, cada um na sua área, ajudando muita gente por meio da internet. E eu saí com uma frase na minha cabeça, falando para mim mesmo. E às vezes é importante a gente ter... O que a gente está falando para a gente mesmo? Eu falo muito aqui que se a gente soubesse o poder daquilo que a gente fala para a gente mesmo, a gente teria 1000 vezes mais cuidado, 50.000 vezes mais cuidado com aquilo que a gente fala para a gente mesmo, com aquilo que a gente fica repetindo na frente do espelho, ou que imagens a gente fica criando na nossa cabeça. Quando eu fico falando, eu não consigo, não vai dar certo, eu sou assim mesmo, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou morrer com isso. Se a gente soubesse o poder de adoecimento que o que a gente fala pra gente mesmo traz, a gente pararia agora, uma vez por todas, e qualquer vez que viesse um pensamento desse, a gente cortava na hora. Porque eu posso garantir para vocês que isso tem um impacto adoecedor tremendo. Um impacto de... uma âncora gigantesca que às vezes a gente está construindo com aquilo que a gente fala. De verdade mesmo. E a frase que eu trouxe pra mim, que me ajudou a voltar e voltar com mais força ainda. Eu peço até licença pra vocês aqui, porque o que eu fiquei falando pra mim mesmo foi... Seria muita... Eu vou dar uma aliviada. Eu botei um pouco mais de peso na educação e respeito a vocês que estão acompanhando aqui ao vivo e depois em outro momento. Mas vamos dizer que eu falei, seria muita sacanagem da minha parte se eu não espalhasse para o mundo aquilo que eu tenho certeza que pode ajudar as pessoas. Eu botei um Fs a mais ali, um F, um D, um P a mais, para me dar mais força ainda em relação ao que eu queria para mim. Que era, seria muita
sacanagem da minha parte não espalhar para o mundo aquilo que eu tenho certeza que pode ajudar as pessoas. E para que eu falei isso? Eu falei isso para destravar o meu medo, a minha insegurança, a minha sensação, eu fiz, mas não deu muito certo, então eu desisti. Eu já tentei de tudo. Quantas pessoas vêm falar comigo e falam, tentei de tudo, mas você não tentou de tudo. Do mesmo jeito que eu não tinha tentado de tudo. E o que você vai falar para você mesmo para perceber que você não tentou de tudo e tentar mais uma vez, e tentar com mais força, e tentar com mais garra, e colocar para você na sua cabeça que você é muito mais capaz de ir, de fazer por você e por quem de repente precisa de você, por quem você quer inspirar. E aí com esse mantra, na minha cabeça, eu fui indo, fui voltando e fomos indo, e estamos indo cada vez com mais força. E de lá pra cá, muita coisa legal aconteceu. Acredito que ainda estamos no começo, mas de verdade sou muito grato, porque eu acredito de verdade que eu acho que eu pude sim contribuir de lá pra cá mais do que talvez eu tivesse contribuindo. Mas, claro, tendo que tomar atitudes e mudanças na vida, sem certeza de que ia dar certo, mudanças que dão um frio na barriga, mudanças que dá, às vezes, um medo de, meu Deus, e se der errado? Tá, mas e se der errado? É melhor dar errado eu tendo tentado do que eu ficar paralisado a minha vida inteira com medo de fazer alguma coisa. E aquilo que eu falo pra mim mesmo pode estar me empurrando pra baixo ou pode estar me empurrando pra cima. Aquilo que eu fico repetindo pra mim mesmo pode estar me enterrando num buraco ou pode estar me tirando do fundo do poço. E eu disse que no final eu ia falar sobre o maior motivo, mais importante, que se não tiver mais nenhum, ele já vale. Estão prontos? Estão prontas? Às vezes você pode falar, Pedro, mas eu não tenho filho. Ô Pedro, eu não tenho isso, eu não tenho trabalho, eu não tenho ninguém, minha vida não é importante para ninguém. E aí eu quero dizer que você tem um grande motivo. Um grande motivo. Porque se você acha que sua vida tem que ser importante para alguém, senão ela não tem importância, talvez você não esteja percebendo uma das maiores importâncias que a sua vida tem e que ela precisa de ter. Que é a importância de você mesmo e de você mesma. A importância da gente perceber que tem alguém que depende exclusivamente da gente, a nossa vida inteira, que é a gente mesmo. Que tem coisas que se a gente não fizer pela gente mesmo, não tem ninguém que vai fazer, mesmo que queira. A gente falou outro dia aqui, pergunta como eu sei. Das vezes da gente fazer de tudo querendo ajudar alguém, se essa pessoa não está aberta, ela sabota o próprio tratamento. Ela sabota a própria felicidade porque não se acha merecedora, porque não se coloca num papel de importância na própria vida. Eu já vi muita gente fazendo tudo de graça, dando para as pessoas tratamento, curso caro, um monte de coisa, vê se elas fizeram. Porque infelizmente não estavam se percebendo como alguém de importância na própria vida. Então, às vezes eu fico desesperado, me ajuda, pelo amor de Deus. Às vezes você faz tudo, se a pessoa não faz a parte dela, ela não consegue. Ela se sabota. E por isso que às vezes é importante eu ter o meu investimento, eu pegar e eu investir em mim, investir na minha saúde, fazer os meus passos, fazer por mim. Porque senão às vezes eu fico muito refém e vítima, me ajuda, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Vai lá, todo mundo faz uma comoção, faz vaquinha, vai lá, paga lá e de repente a pessoa, não, dorme até tarde, esquece, deixa pra lá, joga fora. Se sabota, como eu falei. Porque às vezes ela não tá percebendo que talvez ela tenha um maior motivo, antes de qualquer um, que é a própria vida, que depende dela. Que é a própria importância, não no sentido de dane-se o mundo, agora eu vou só pensar em mim, mas eu só consigo pensar, a qualidade do meu pensar no outro está totalmente relacionada à qualidade do pensar em mim.
E aí a gente pode até, infelizmente, talvez de forma complicada, a gente não tem que pensar em ninguém, a gente só tem que amar o outro. Eu aprendi nesse lugar que a gente só tem que amar o outro. Que eu saiba, há uma grande máxima que é amar o outro como a si mesmo. Se eu estou me odiando, o meu amor ao outro ele é muito complicado. Se eu não estou conseguindo de verdade reconhecer o meu próprio valor e trazer um amor genuíno para mim mesmo, um senso de importância para mim mesmo, o meu amor ao outro às vezes é só um desespero por um desejo de me sentir amado. É só às vezes com muita cobrança para que eu estou precisando dessa validação do outro, porque eu não estou dando para mim mesmo. Então acaba que o meu amor para o outro, às vezes, ele é um amor que talvez ele nem seja tão aberto, porque às vezes é como se eu tivesse um desejo inconsciente, uma necessidade inconsciente de que eu preciso, na verdade, de me sentir amado, e mesmo às vezes eu sendo amado, tendo alguém que me ama, eu não consigo receber, porque talvez eu não estou conseguindo abrir esse amor de dentro para fora. E o como me amar é justamente eu olhando para mim de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais sensível, pensando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso fazer por mim nesse momento. É como se eu estivesse começando um namoro com alguém mais importante da minha vida, que é comigo mesmo. Como é que a gente vai começar um namoro? Às vezes a gente vai pensar o que essa pessoa gosta, o que eu posso fazer por ela, que surpresa eu posso fazer. Ter uma sensibilidade de olhar, ter algo que eu possa elogiar, ter algo que eu possa validar, valorizar. E aí, de repente, a gente vai tendo um olhar diferente. Poxa, mas até que legal mesmo. E daqui a pouco, talvez a gente esteja aí com um caso do amor que talvez seja um dos mais lindos que a gente pode ter na vida, que é com a gente mesmo. E aí, com certeza, esse amor vai se espalhar para outras pessoas também. Como eu estou dizendo, não estou pregando aqui que a gente tem que viver sozinho na caverna, dane-se o mundo, agora eu só penso em mim. Mas eu acredito que começa de dentro para fora. Então, se você não tiver mais nenhum motivo, tenha esse, que é o principal, e que aí você depois pode transbordar isso para outras situações. Sabe quando a gente está se criticando muito? A gente transborda isso para outras pessoas de crítica. Sabe quando a gente está se odiando? A gente transborda isso para outras pessoas. Quando a gente está com raiva, a gente sai espalhando isso para outras pessoas. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa de positivo, vamos começar com a gente mesmo. E aí a gente vai conseguindo espalhar isso para outras pessoas também. E se às vezes, talvez eu não encontre outros motivos, eu posso encontrar primeiro para mim, depois eu vou encontrar outros também. E se tem alguém que depende de mim, é mais um motivo para eu fazer comigo, para eu botar a máscara em mim, para eu não ficar sem ar e não conseguir ajudar quem está em volta. Gente, eu acho que já estourei aqui o meu tempo. Uma coisa que eu quero fazer no finalzinho é o que você aprendeu de hoje? Você aprendeu alguma coisa dessa live de hoje? Você gostou? O que você tirou dessa live de hoje? Você pode escrever aqui para mim o que você aprendeu dessa live de hoje. Depois, se você quiser fazer um post, fazer um stories, fazendo alguma coisa, vai ser legal também. Mas o que você tirou alguma coisa? Valeu a pena estar aqui me ouvindo? Valeu a pena estar assistindo aqui? Se você está assistindo no YouTube, valeu a pena? Deixa seu comentário. Deixa seu comentário aqui no Instagram. Deixa sua curtida. Me fala o que você aprendeu aqui. Valeu a pena para você? Por que valeu a pena? Por que de repente não valeria a pena ter feito outra coisa e você está aqui? Por que valeu a pena? Às vezes até a gente... Isso aqui não é pra mim, não é só pro meu ego, não. Pode ser até um pouco pra mim, sim, mas às vezes a gente precisa consolidar os nossos aprendizados. Quando eu tiro alguma coisa que eu aprendi, eu aprendi isso. E aí eu incorporo meus aprendizados. Então, você escrever em algum lugar é importante que você está fortalecendo esse aprendizado dentro de você. A Alexandre está dizendo, aprendi que se amar é o primeiro passo. Ótimo, Alexandra. A Josinete falou que o amor próprio
é o maior motivo para continuar. Poxa, eu gostei. É isso mesmo. É isso que eu acredito. A gente pode ter vários outros, mas pode ser um ótimo para continuar. A Rose, em primeiro lugar, se amar para depois amar alguém. A Giane, aprendi que temos que nos amar primeiro. A Maria falando uma aula completa sobre amor próprio. A Val Silva me ajudou muito, me fez enxergar que eu preciso me amar, me cuidar, para que eu consiga receber amor, eu preciso primeiro me amar. Que bom, Val. Sim. Olha, que Maria colocou aqui, que demais. Não ser forte pelo meu ex, mas por mim. Boa, Maria. Boa. Luísa falou que viver e não ter a vergonha de ser feliz. Ótimo. Se eu soubesse cantar, eu até cantava junto. A última vez que eu tentei cantar aqui, vocês viram que o bicho pegou, né? Mas essa música é ótima. Dá vontade de cantar junto. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É a vida. Viver e não ter vergonha de ser feliz é bom demais. Valeu, me identifico muito. Assim aprendi que sou o melhor caminho para a superação. Boa. Boa, Lu. A Alexandre tá perguntando, essa live vai ficar salva? Vai, ela fica 24 horas salva aqui no Instagram, mas depois tá lá no YouTube também. Pedro Costa, Fala Ansiedade, coloca lá no YouTube. Esse é o episódio 62 do nosso Fala Ansiedade. Depois ele fica salvo como áudio também nos outros aplicativos. Se inscreve lá no YouTube. Pessoal, se inscreve na Masterclass Chega de Crise também, vai ser bem legal. Canta, né? Mas o pessoal quer ver eu ficar pagando mico aqui, né? Eliane, em primeiro lugar, se amar mesmo, legal. Aprendi que amor verdadeiro só de pai, mãe e minhas filhas. E talvez o seu próprio, quem sabe, né? Gente, então, obrigado demais. Vamos ver se amanhã, no sábado, a gente tem o nosso plantão. Mas domingo a gente vai ter o episódio 63. Vamos falar sobre o problema e a solução. Dorme com essa, o problema é a solução. Às vezes a gente está com um problema sem saber que o problema é a solução. Pode ser a semente da solução. Vamos falar mais sobre isso. Mas no domingo vai ser um episódio sobre isso. Eu estou fechando aqui o horário, mas deve ser esse das 5 da tarde, tá? Bom, gente, quero ver se amanhã eu entro no plantão. O plantão é onde a gente fica aberto para responder comentários, perguntas. Então, na hora do plantão, a gente abre para vários comentários e perguntas. Fiquem de olho aqui. Normalmente, a gente está entrando com um plantão no dia que não tem a temática. Hoje, o tema foi 50 mil motivos para continuar. Quero ver se eu encontro algum horário amanhã, no sábado, mesmo no sábado, para a gente ter o nosso plantão. E aí, eu vou abrir para perguntas. Então, fiquem de olho aqui, que aí vocês podem trazer as perguntas, eu vou com muito carinho tentar dar o meu melhor para responder. Façam a inscrição na Masterclass Chega de Crise. Vou passar exatamente o que você precisa aprender, desaprender e desenvolver para não ter mais crise de ansiedade. É só você vir na minha bio, clica lá, coloca o seu e-mail, vá no e-mail, depois você vai receber um e-mail nosso, tem uma coisa azulzinha, confirma e-mail, confirma lá. E aí também vai ter uma super aula na terça, que não vai ser aqui no Instagram, vai ser só para quem tiver inscrito. Por isso que eu estou insistindo bastante. Se você está tendo dificuldades com ansiedade, não perca essa aula. No meu perfil do Instagram vai ter um link, Masterclass Chega de Crise. Clica lá, se inscreve, faz esses passos que eu falei. Gente, muito obrigado. Tudo de melhor para vocês. E a gente se vê na próxima.